Vamos então a uma das primeiras aplicações da função phi de Euler, que seria este teorema. Se A e M são primos entre si, então a potência phi de M é congruente com 1 módulo M. É muito forte este teorema, porque às vezes precisamos calcular, o resto da divisão de uma potência módulo alguma coisa, e temos que estar aí fazendo de forma intuitiva. Isto já nos dá um primeiro resultado para facilitar as contas. Bom, e como se prova isso? Tomando então um sistema reduzido de restos módulo M. O M vai ser então um sistema reduzido de restos módulo M. Quer dizer, em nosso conjunto usual, esse pode ser, a gente chamou o M o conjunto dos elementos R, tal que 0 menor ou igual que R menor que M, e MDC de R e M igual a 1, certo? Sabemos que são phi de M entre eles, por isso que está denotado R1 até R índice phi de M aqui. E eu chamo a este conjunto, como exercício vocês tinham que provar que este conjunto também é um sistema reduzido de restos. Vamos a provar aqui, mas isso não quer dizer que se eu peço na prova, vocês têm que refazer essa demonstração. Ok, temos então que, primeiro, a RI e M são primos entre si, porque A e M são primos entre si, A e M são primos entre si, e RI e M são primos entre si, portanto, o produto dos dois é primo com M. Ok? É uma propriedade de MDC que, se eu pedir para provar, vocês têm que provar e não utilizar outras das propriedades assim, e deixar um negócio óbvio. É isso porque é isso, não, nada a ver, Mas vocês sabem demonstrar isto, correto? Acho que já fizemos em exercício. Bom, isto então vale para todo I no nosso conjunto. Então, seja x um inteiro, tal que x e m são primos entre si, certo? Nós temos que a vezes y é congruente com x módulo m. É uma equação, Esta é uma equação, onde eu quero descobrir y. Como a e m são primos entre si, a gente sabe que existe uma única solução módulo m. A gente sabe que existe uma única solução módulo m, então escolhemos um y entre c e m, tal que isto acontece. Isso quer dizer que a vezes y é igual a x vezes x mais q vezes m, portanto a vezes y e m são primos entre si, já que eu posso utilizar aqui o lema de Euclides, subtraindo isto, e justamente isto menos isto é o x, que a gente sabe valer 1. Portanto, y e m são primos entre si. Isso implica que y pertence ao m e, portanto, a vezes y pertence a A e satisfaz esta condição. Ficou meio obscuro, Bom, vamos a provar então que este conjunto é um sistema reduzido de restos utilizando a definição. Então, para começar, provamos que cada um deles é primo com m. Ok. Segundo, se eu tenho um inteiro x, eu quero provar que um destes é congruente com x módulo m. Bom, primeira coisa, eu escrevo esta congruência, como A e M são primos entre si, existe um y que satisfaz esta relação. E eu posso escolher este y entre 0 e m. E utilizando esse fato, que a vezes y é congruente com x módulo m, e que se escreve assim, utilizei o lema de Euclides para provar que a vezes y e m são primos entre si. E claro, se a vezes y e m são primos entre si, y e m são primos entre si. Então isso em particular, já que y se encontra entre 0 e m, significa que y está em UM. E se y está em m, a vezes y está no conjunto A, que são justamente os múltiplos de A em relação a este número. Então, e como nós temos isto, e com um elemento em A, acabamos de provar a outra propriedade, que seria que se eu tenho um x inteiro, então existe algum elemento na A que é congruente com esse x.
Agora, última coisa, vamos provar que dois desses elementos não podem ser congruentes entre eles, né? Se a RI é congruente com a RJ, então RI vai ser congruente com a RJ, porque A e M são primos entre si. E como RI e RJ são números entre C e M, eles têm que ser iguais, né? O que significa que se estes são diferentes, estes vão ser diferentes. Em outras palavras, A é um sistema reduzido de restos. E, portanto, isto aqui é uma bijeção. Agora sim o lema. Então, vejam, eu provei que A é um sistema reduzido de restos sem utilizar a bijeção. Mas utilizei essa definição para provar que F realmente é uma bijeção. O que significa que ARJ é congruente com F de ARJ módulo M, onde isto aqui é um dos restos de ARJ. Então, se eu multiplico todos estes de aqui, eu vou multiplicar todos estes de aqui. Então, estou multiplicando todos os elementos de A, que vai ser congruente ao produto de todos os elementos de UM. Né? Como F, então, é uma bijeção, eu tenho que F de AR1 vezes F de ARM é igual, em alguma ordem, o produto de R1 até F de M, porque são estes elementos. Isso quer dizer que este produto, que é a potência φ de M vezes isto, é congruente com o produto destes elementos, módulo M. Como cada um destes elementos é primo com M, então por indução provamos, e acho que está em uma lista também, que o produto deles é primo com M. Então podemos cancelar e resta a potência φ de M congruente com o módulo M, que é o resultado que a gente queria provar. Depois vem um teorema, mas nos exercícios vocês vão ver exemplos sobre isso. Tá? Como ainda temos tempo, eu acho que dá para provar o pequeno teorema de Fermat agora, que é um pouquinho diferente. Se P é primo, a gente vai ter que A e M são primos entre si, implica a potência P menos 1 congruente com 1 módulo, se P é primo, né? Módulo P. Certo? Isto é um pouquinho diferente, porque fala que para qualquer inteiro A potência P é congruente com A módulo P. Bom, se A e P são primos entre si, o teorema de Euler-Fermat nos diz isto, né? Como φ de P é P menos 1, temos este resultado, que se multiplicamos por A, obtemos o resultado inicial. Isso quando P não divide A. E agora, se P divide A, pois bem, P divide A vezes qualquer coisa, em particular a potência P menos A. Ou seja, a potência P congruente com A módulo P. Em todos os casos, nós temos este resultado. Então, não é exatamente o teorema de Euler-Fermat, mas, claro, o teorema de Euler-Fermat implica este resultado. E com esses dois resultados, a gente pode brincar bastante em relação a divisões, né? A encontrar restos. Podemos ainda melhorar um pouquinho o teorema de Euler-Fermat da seguinte forma. Vejam só. Se A e M são primos entre si, né? E M se escreve como um produto de potências de primos, né? Onde são todos os primos distintos na fatoração de M. Então, a potência M vai ser congruente com um módulo M, onde M é o MMC da função φ de Euler de cada uma destas parcelas, né? Que em princípio isto aqui é menor que φ de M, né? Que φ de M seria o produto destes todos. Se eles não são primos entre si, este número é menor, né? Podem ser primos entre si, vão ser iguais, mas se não é menor, então temos uma potência menor nesta congruência, o que também é interessante, né? Bom, como se prova isso? Já que A e M são primos entre si, e P potência I, a potência alfa I divide M, então A e P potência I, P índice I alfa I, são primos entre si. Então podemos aplicar o teorema de Euler-Fermat a cada um destes P potência alfa I. Em outras palavras, nós temos... bom, vamos definir M desta forma, né? M este MMC, então φ de PI potência alfa I é um divisor de M. Ou seja, M é igual a φ de PI potência alfa I vezes algum YI. Então, elevando esta relação a potência YI, eu vou ter A potência isto vezes YI congruente com 1 potência YI, ou seja, A potência M congruente com 1 módulo PI potência alfa I. E isso é válido para todo I, né? Que onde PI é um divisor do M. Então, PI potência alfa I divide a potência M menos 1. E todos eles são primos entre si, o MMC é o produto deles, então vamos ter que M, que é o produto deles, divide a potência M menos 1, que era o resultado que a gente queria provar.
tá? Bom, depois temos outro teorema. E, por enquanto, então, fica dessa forma, né? O teorema de Euler-Fermat em todas as suas versões.